Estamos começando o Contraponto Notícias e no programa desta semana vamos discutir as eleições na Europa, especialmente as eleições parlamentares na Grécia e a eleição presidencial na França. Bom, Zé Luiz, eu acho que a gente pode começar falando sobre as eleições gregas no primeiro bloco, porque assim a gente pode falar um pouco para o nosso telespectador sobre o sistema parlamentarista, né, que é o sistema grego. Pois é, eu acho que é uma ótima oportunidade, né, para a gente explicar um pouco para o nosso telespectador como é que funciona o sistema parlamentar e como é que funciona o sistema semipresidencial francês. E daí uma opção interessante a gente falar primeiro da Grécia, né, porque a gente já vai explicando um pouquinho do sistema parlamentar e depois facilita a explicação de um sistema que é mais complexo, que é o sistema francês. Principalmente tendo em conta que o nosso sistema não é nenhum deles, é o sistema presidencial. O nosso sistema presidencial puro, clássico, exato, né? Inspirado no sistema norte-americano. Que é mais personalista, os mandatos são fixos. Então o povo participa de 4 em 4 anos, depois volta para casa e fica lá aguardando. Fica lá esperando. Um sistema muito personalista, o sistema presidencial, né? É dos sistemas o mais simples de todos, né? E o mais personalista. Já o sistema francês é um misto, parte presidencial, parte parlamentar. Né? Mas vamos começar então pela Grécia, explicando um pouco o sistema parlamentar e qual o momento que a Grécia está vivendo. Né? E aí acho que a primeira diferença importante para a gente falar do sistema parlamentar grego, né, e não só grego, do sistema parlamentar como um todo, é que no parlamentarismo os governos são sempre governos viáveis. O que eu quero dizer com isso? Tem uma diferença muito importante para o telespectador pensar, até mesmo porque daqui a algum tempo a gente pode voltar a essa discussão de um parlamentarismo para o Brasil, né? Mas isso implicaria numa reforma política mais ampla, etc. Mas os governos são viáveis por quê? Porque todo governo parlamentar é um governo majoritário. Né? Se o governo perdeu a maioria, ele deixa de ser governo. Então, para se constituir um governo, esse governo, o primeiro-ministro e o seu gabinete, os seus ministros, ele tem que ser escolhido pelo parlamento, em geral pelos deputados. E ele tem que ter 50% mais um de todos os deputados. E a partir do momento que ele perde essa maioria, que ele perde 50% mais um de todos os deputados, ele deixa de ser primeiro-ministro. Então, ele não tem um mandato fixo. Ele pode ficar um dia no poder, como pode ficar 30 anos no poder. Enquanto tiver apoio do parlamento, enquanto tiver apoio do povo, ele permanece no poder. Por outro lado, né, Zé Luiz, esse sistema não funciona num país com muitos partidos políticos, né, que é uma diferença entre ser pluripartidário e ser multipartidário. Né, um Estado com muitos partidos políticos vai gerar um governo instável, né, porque ele pode a qualquer momento se desfazer e alguns sistemas parlamentaristas europeus têm uma média de um primeiro-ministro por ano, o que, é claro, é muito ruim sob o ponto de vista da governabilidade. Foi o caso da Itália, né? A Itália, desde 47, 48, a Constituição italiana foi feita em 47, promulgada em 48, entrou em vigor em 48, a Itália teve mais de 50 governos. Né? Então, é um sistema muito instável. Por quê? Porque tem muitos partidos políticos, um sistema multipartidário, que é o modelo brasileiro. Se a gente pensar no futuro em ter um sistema parlamentar, nós temos que ter um número menor de partidos políticos programáticos, com fidelidade partidária, ideológicos. Isso é um pressuposto para o funcionamento do sistema parlamentar. Mas no caso brasileiro, eu até acredito que vai haver uma redução nos processos eleitorais, pela sequência dos processos eleitorais. Na redução dos partidos, né? Sim, porque a gente partiu falando em partido, né, a gente partiu de uma ruptura com o regime fechado, um regime ditatorial, né, para um regime democrático. Então vem toda aquela empolgação, aquele entusiasmo pela abertura política, e talvez isso seja um propulsor desse multipartidarismo que a gente teve aqui no Brasil. Eu acredito que o próprio processo eleitoral e a sequência eleitoral acabe selecionando os partidos que são efetivamente, que têm, né, uma veia partidária, e aqueles que são só de legenda, de aluguel. E apenas lembrando o nosso telespectador que o Brasil hoje tem 29 partidos registrados no TSE. Né? Gira em torno de 30 já há algum tempo, mas tem outros estados que têm 70, que têm até 200 partidos, o que é uma loucura, né? Esse negócio não funciona dessa forma. Quando o ideal seria em torno de 5 a 10 partidos ideológicos, programáticos, funcionando no parlamento. Mas vamos então à Grécia, né? Feita assim essa observação inicial, né? A Grécia está vivendo um momento de gravíssima crise, né? De repente, de uma hora para outra, cerca de 30% da população grega foi jogada na miséria,
né, o desemprego radical que atinge mais de 50% dos jovens, né, o desemprego também vai perto disso na Espanha. E essa crise faz com que um bipartidarismo, de fato, que a Grécia tinha, ele tenha sido comprometido nessas últimas eleições. Ou seja, a Grécia vinha, a exemplo de outros estados na Europa, com um revezamento, uma troca entre um partido de centro-direita, né, conservador, e um partido de centro-esquerda, moderado, social-democrata, que era o PASOK, que é o Partido Socialista da Grécia, que é um partido que ficou muito moderado, social-democrata, e que no poder começou a fazer políticas neoliberais, como aconteceu com alguns sociais-democratas pelo mundo afora, infelizmente. Como aconteceu, né, com o Jospin na França. Como aconteceu com os partidos socialistas franceses, o Partido Socialista espanhol, o Partido Socialista português, que se tornaram moderados demais, né, quase neoliberais, e que foram punidos nas urnas por causa disso. Olha, o eleitorado de esquerda, que é uma política de esquerda. E existe, né, uma onda na Europa, né? É tão interessante isso, porque quando a ascensão da extrema-direita, parece que é um movimento assim, que efeito dominó. Começa a crescer a extrema-direita no Estado, daqui a pouco você tem eleições e o resultado também mostra que a extrema-direita é forte, e aí depois vem uma descrença na direita, e aí um retorno ao socialismo, né, aos partidos socialistas. Isso tem sido uma marca, né, da democracia representativa majoritária europeia no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse revezamento entre uma centro-esquerda e uma centro-direita, até a década de 80, quando vem o neoliberalismo, e aí de repente essa centro-esquerda se caracteriza, acaba virando direita também, né, esses sociais-democratas acabam implantando políticas de direita, e isso agora tem sido punido nas urnas, ou seja, os partidos que eram de esquerda e que começaram a fazer políticas de direita foram punidos. E agora também os partidos de direita foram punidos nas urnas na França e na Grécia. Porque o eleitorado se posiciona da seguinte forma: o que adianta eu ir votar se qualquer governo que a gente elege faz as mesmas políticas? Né? E isso muito até é responsável mesmo pela essa autonomia dos bancos centrais, no caso da Europa, dos Estados Unidos, que tira muito da possibilidade dos governos nacionais, no caso da Europa, decidirem sobre políticas econômicas. Isso também me chama a atenção, Zé Luiz, que é a questão esse crescimento da extrema-direita agora me parece uma reação à União Europeia, me parece uma reação ao comunitarismo, ao direito comunitário. A extrema-direita, a extrema-esquerda também, mas não toda. Já a extrema-direita é radicalmente contra a União Europeia. Sim, um movimento nacionalista muito forte, e com a crise econômica eles acabam ganhando reforços para esse discurso nacionalista. Então, no caso grego, o que aconteceu? Eles tinham esse sistema que foi se tornando o sistema europeu, né? Um partido de centro-esquerda, um partido de centro-direita. Uma hora direita, outra hora esquerda, uma hora direita, outra hora esquerda, sempre moderados, até o momento do neoliberalismo, onde aí você vem a economia, os grandes empresas, os grandes banqueiros vão mandando no mundo, vão mandando em tudo, e esses partidos dão uma guinada para a direita. E o que aconteceu então agora? Com a crise radical, o parlamento grego se fragmentou. A direita foi punida. Se a gente pensar a centro-direita, que é a nova democracia, que são os conservadores gregos, e a centro-esquerda, que é o movimento socialista panhelênico, que é chamado PASOK, que são sociais-democratas. Nas últimas eleições, antes dessa agora, né, de maio de 2012, nas eleições anteriores, a centro-direita, junto com a centro-esquerda, que fizeram um governo comum, né, daí que é tudo a mesma coisa, eles tiveram 77% dos votos. Nessas eleições, agora, que aconteceram em maio, né, a nova democracia, os conservadores, caíram para 19%. E os sociais-democratas para 13%. Né, o que juntos, então, dá aí 32%. Matemática rápida, matemática rápida, professor de direito. Né, 32%, ou seja, 77% caíram para 32%. E não conseguiram maioria para manter o governo, que era um governo que estava na Grécia até maio, um governo tecnocrata de um ex-banqueiro, né, que interessava aos alemães que hoje mandam na Europa. Então era um governo de um cara, o primeiro-ministro da Grécia, assim como o primeiro-ministro da Itália, eles são ex-banqueiros, né, ex-funcionários do Goldman Sachs. Olha que loucura. Esse governo grego, então, tecnocrata, banqueiro, a favor das políticas, né, de cortes sociais, etc., é que foi rejeitado pelo povo. E surgiu aí, então, agora, a esquerda junta toda teve quase
40% de votos. E surgiu um novo partido, que é um partido, uma coalizão de esquerda, de extrema esquerda, né, que é chamado de coalizão de esquerda. O nome grego, deixa eu ver se eu acho aqui, mas é um nome diferentão. Eu acho uma coisa interessante também, quando Syriza, que é a nova aliança de extrema esquerda que virou o segundo partido da Grécia nessas eleições. Quando eu trabalho essa questão com os alunos na Ciência Política e Teoria do Estado, sempre aparece alguém falando, professora, mas não acabou esse negócio de esquerda e direita? Isso. Gente, e é muito interessante isso. Tem duas coisas que os alunos sempre trazem para essa discussão. É a questão do fim de direita e esquerda, não é tudo a mesma coisa hoje, acabou isso. E uma confusão com direita e esquerda e oposição e situação. E isso é muito curioso porque no Brasil, como nós tivemos governos predominantemente de direita, as pessoas têm a ideia de que ser de esquerda é ser oposição, né? E eu tenho até um aluno que falou assim, eu sou de direita. Porque ele pensou... ele apoia o governo Dilma. Ele apoia o governo. Então, ele é pró-governo, ele é de direita. Isso, exatamente. Né? O que não corresponde ao conceito é errado. Exatamente. Desfazendo dessa ideia, falando, não, esquerda e direita tem uma ligação com a questão ideológica e ser oposição é não estar no governo. Né? Ser situação significa estar no governo. Historicamente, né, a formação dessa ideia, porque porque a nossa esquerda, historicamente, foi oposição no país. Isso. Há pouco tempo, há 8 anos, então essa confusão é até justificável, né? É justificável. Mas a gente pode, sim, resumido, falar o quê? Os conservadores, os partidos conservadores, que aqui no Brasil o PFL, né, o que virou o DEM, né, o PP, por exemplo, são partidos que guardam os interesses dos grandes banqueiros, dos grandes industriais, dos grandes proprietários, sujeitos muito ricos. Os partidos liberais também são de direita, né, mas de centro-direita são mais os pequenos proprietários, etc. Historicamente que eu estou falando isso, né? Hoje em dia as coisas não são mais tão claras assim. No campo da esquerda está o campo dos trabalhadores, né? Então os partidos trabalhistas, de tradição forte na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, os partidos socialistas, os partidos sociais-democratas vinculados aos sindicatos dos trabalhadores, os partidos comunistas, que representam aquelas pessoas que trabalham, que são empregados, que trabalham no campo, que trabalham na cidade. Então, em geral, os partidos de esquerda têm políticas mais sociais, saúde pública, educação pública, previdência social, segurança social. E os partidos de direita são mais pró-empresário, então desregulamentação, menos saúde pública, menos direito público, privatização. Uma política mais de segurança, uma política mais policial, de segurança pública, mais polícia, mais... né, controle sobre a sociedade. Em linhas gerais, obviamente, que o que eu fiz aqui foi um resumão absurdo, né, mas em linhas gerais aqui vocês podem ter o faro para identificar o que historicamente representa a esquerda e ainda tem a questão direita, moral, né? Também, que é bem dividida, né? A esquerda tende a ser mais liberal do ponto de vista moral e a direita mais conservadora. Mais conservadora, isso também é uma linha que em geral a gente é verdadeira, né? Mas enfim, nós estamos terminando o primeiro bloco aqui, né? E no segundo bloco eu quero então já dizer como é que está essa situação. O que acontece na Grécia é que nenhum desses partidos, e foram aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos com a votação maior e mais outros partidos pequenos que tiveram votação, que nenhum, como se diluiu o voto, diluiu na Grécia, nenhum conseguiu a maioria para constituir um governo. Mas vamos deixar isso talvez para a gente comentar no segundo bloco, que aí eu faço um resumão da parlamentarismo grego e a gente já pula para a França. Bom, então apesar de já terem ocorrido eleições parlamentares na Grécia, nós teremos novas eleições na Grécia. Porque nenhum partido conseguiu 50% mais um do parlamento. Na Grécia são 300 deputados. Para conseguir fazer o primeiro-ministro, quem escolhe o primeiro-ministro, quem escolhe o governo são os deputados eleitos. Para fazer o primeiro-ministro tem que ter 151 deputados. E a aliança da centro-direita com a centro-esquerda, o PASOK com a Nova Democracia, conseguiram 149 deputados, faltaram 2. Quase. E aí, então, não deu. Mas aí no segundo bloco a gente comenta a situação. A tendência é que a nova eleição é até um risco para quem se deu bem nessa eleição, porque corre o risco de perder mais cadeiras. Mas a gente volta a discutir isso aqui no segundo bloco, falando também das eleições presidenciais na França. Sempre que a senhora me vê na televisão,
a senhora logo pensa, opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Notícias e no programa desta semana estamos falando sobre eleições na Europa, especialmente eleições na Grécia e eleições presidenciais na França. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a incapacidade desse parlamento eleito recentemente na Grécia eleger um governo que é o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento e a necessidade de convocar novas eleições para parlamento, para a composição de um novo parlamento na Grécia. Né? E essa é uma característica do sistema parlamentarista, né, Zé Luiz? Então, voltando a isso, né, no sistema presidencial, a gente elege o presidente e o parlamento não pode derrubar o presidente. Eu não sei se for crime de responsabilidade, impeachment, mas isso é outro assunto. E que é bem diferente. Que é muito diferente. O impeachment é quando o presidente comete crime de responsabilidade. Né? Então, o parlamento não pode afastar o presidente porque a maioria do parlamento não quer o presidente. E não é a queda do governo, é a queda do presidente. É o impeachment. Né? Agora, no caso da queda do gabinete no sistema parlamentar... É uma decisão política da maioria do parlamento. Sim, e aí sai todo mundo, troca governo. Isso. Então, aqui a gente pode ter um presidente que não tenha maioria no parlamento, no Congresso Nacional, que aliás é o que acontece no Brasil desde 88. Nenhum presidente nosso tem maioria no parlamento, consegue maiorias pontuais, mas não tem a maioria do seu partido ou de um grupo ideológico. E que tem que negociar caso a caso. E tem que negociar caso a caso, o que é ruim. O que é ruim, porque às vezes você paga até com dinheiro. Né? Isso, No caso parlamentarismo, não. Os governos precisam de maioria no parlamento. O que aconteceu então? Como nenhum partido na Grécia conseguiu a maioria sozinho, o presidente, que não governa, mas é o chefe de Estado, ele convoca o líder do partido, que teve maior votação, que no caso foi a Nova Democracia, que teve 19%, para constituir um governo. A Nova Democracia de centro-direita não conseguiu constituir um governo. Aí o presidente chamou o segundo colocado nas eleições, que foi o Syriza, que são comunistas, são de extrema esquerda, para constituir o governo. O Syriza também teve 17% de votos, não conseguiu constituir o governo. Aí chamou o terceiro colocado, que foi o PASOK, os sociais-democratas, que também não conseguiram constituir o governo. Nesse caso, não tem governo, porque não tem maioria dos deputados. Você tem que ter 151 em 300. Por falta de coalizão, por falta de acordo entre os partidos. O que aconteceu? O presidente é obrigado a convocar novas eleições. E nessas novas eleições, o Syriza, a extrema esquerda, aparece agora disparado na frente com 27% de intenções de votos. Apontando aí o que ele temia, os sociais-democratas e centro-esquerda. Centro-esquerda, não mais. E a direita, né, com... a Nova Democracia. Agora lembrando aqui que se trata de um sistema, uma república parlamentarista. Então, tem o presidente, que é chefe de Estado, e o primeiro-ministro que governa. Mas quem governa é o primeiro-ministro. Exatamente, porque o sistema parlamentarista é muito conhecido, é muito associado às monarquias parlamentaristas, né, que são mais representativas no simbólico do sistema parlamentar, como é o caso inglês, que você tem uma rainha, que é chefe de Estado, que não governa, mas que representa, simboliza o poder do Estado, etc. E que na Europa tem vários, né? Além do Reino Unido, tem a Espanha, tem a Bélgica, tem a Holanda, tem a Suécia. Na República Parlamentarista, quem representa esse papel do rei é um presidente, né? É um rei temporário. É isso. É um rei temporário. Bom, mas vamos falar de eleições francesas também, porque no caso da França não foram eleições parlamentares, houve eleição presidencial, né? Embora a França não seja um sistema presidencial puro, é um sistema que nós chamamos de semipresidencial. Até porque a França passou por um momento de muita instabilidade política, com um número muito grande de partidos políticos, na década de 50. Foi de 1946 pós Segunda Guerra Mundial. Até 1946
até 1958, 59, que é a data da Constituição que francesa. Vem a nova, 58, até 1958. 46 e 58. Foram 12 anos, a França teve 16 governos. Isso tudo, a gente comentava aqui no primeiro bloco, que no sistema parlamentarista é incompatível. Porque se você tem um número muito grande de partidos políticos, há uma dificuldade de constituir um governo. E o governo instável, né, qualquer ruptura com um pequeno partido já representa a queda do governo. Então, essa troca sistemática de governos obrigou a França a tomar uma medida, que era atribuir poderes de governo para o presidente, provisoriamente. Né? Inicialmente eram poderes provisórios, mas acabaram sendo incorporados pela Constituição de 1958 e passaram a ser poderes permanentes do presidente da República. Então, o que caracteriza esse sistema semipresidencial francês é um governo que é um governo de duas pessoas, né? Nós chamamos de governo bicéfalo. É um governo exercido pelo presidente junto com o primeiro-ministro. E aí, então, ele acaba se tornando uma mistura de presidencialismo com parlamentarismo. E aí você tem variações. É muito interessante esse sistema. O Brasil já pensou no passado em introduzir o sistema semipresidencial, mas é muito delicado, porque é um sistema muito complexo, né, e que requer muita maturidade política, né, e partidos políticos fortes, ideológicos, uma população que participa, que se interessa pelo jogo político, porque não tem democracia sem povo. Não adianta nada você criar um sistema mais sofisticado do mundo se a população não quer participar, né? E aí no sistema francês, como é que funciona? A França teve agora eleições presidenciais. O presidente da França tem muito poder. O presidente da França governa, só que ele não governa sozinho, né? Então o presidente da França governa como primeiro-ministro. E ele escolhe esse primeiro-ministro. Então, o que aconteceu? Agora, os franceses escolheram o François Hollande, que era a oposição. Que era a oposição, que é de esquerda, é um socialista, mas é um socialista moderado. O Partido Socialista tinha pessoas mais à esquerda e mesmo teve um candidato que teve quase 12% dos votos, que foi o Mélenchon. E o Mélenchon representa a esquerda mais radical francesa, que cresceu muito nessas últimas eleições. Assim como a extrema-direita cresceu na Grécia e na França, em perigo. Chegaram a 18%. Quase 19%. Bom, o que acontece então? O François Hollande, ele vai governar a França. Só que, para ele governar a França com mais poderes, com mais força, ele precisa ter apoio do parlamento. E, em junho, vão ocorrer as eleições parlamentares. E nas eleições parlamentares, os indicativos de votação mostram que há um empate técnico entre esquerda e direita. Agora, tem um dado também curioso nessa eleição, é que no segundo turno, François Hollande conseguiu mais votos do que a soma dos votos da esquerda no primeiro turno. Isso, é porque ele conseguiu votos da extrema-direita. O que é muito estranho, né, nesse sistema. Mas é porque a extrema-direita, ela nunca se entendeu com a direita liberal, né? Ela mais com a direita conservadora. Né? Mas a extrema-direita, ela é populista. Exato. Muitos extremistas, né, direitistas, preferiram votar no Hollande do que no Sarkozy. Gente, e tem mais uma coisa, um governo que tem uma máquina administrativa na mão, uma estrutura, um governo, a tendência é a reeleição. Um governo, para não se reeleger, tem que ser muito ruim, ele tem que ter uma rejeição muito grande. Né, porque, em geral, ele já está com uma vantagem em relação a qualquer outro candidato, por estar com a máquina, a estrutura do Estado. Quer dizer que o governo Sarkozy realmente foi muito ruim e os números são muito ruins. A França piorou muito com Sarkozy, né, e com essa onda neoliberal. Então, o que acontece? O presidente, nas eleições em junho, o presidente escolheu um primeiro-ministro agora, que é o Jean-Marc, eu esqueço o sobrenome dele, cadê o... É o Jean-Marc Ayrault. Ayrault. O Jean-Marc Ayrault, que é um cara também de esquerda, de origem, né, até de uma esquerda mais radical, mas que agora virou tem cara de alemão, um socialista moderado, um cara louro, um cara de alemãozão mesmo, né? Que é o primeiro-ministro escolhido agora, em maio, pelo François Hollande, presidente da França. Mas o que acontece? Vamos supor que os socialistas percam as eleições, acredito que isso não vai acontecer, em junho, as eleições parlamentares. Então você tem um parlamento majoritariamente de direita e um presidente de esquerda. Olha, o presidente escolhe o primeiro-ministro, e governa junto com o primeiro-ministro. Os dois, eles repartem competências, né, repartem o governo. Só que o parlamento pode derrubar o primeiro-ministro. E aí o presidente vai ser obrigado a escolher outro primeiro-ministro. E, obviamente, se o presidente insiste em escolher o primeiro-ministro socialista com um parlamento majoritariamente de direita, o parlamento não vai deixar o governo governar ou vai derrubar de novo o primeiro-ministro.
Então, o que vai acontecer? Muitas vezes o que os franceses chamam isso de um governo de coabitação, quando o presidente é de esquerda e o parlamento é de direita, ou o presidente de direita e o parlamento de esquerda, onde então o primeiro-ministro tende, geralmente, a seguir o parlamento. É o que já aconteceu 2 vezes na França, né? Aconteceu com o Mitterrand, que teve que escolher o Jacques Chirac como primeiro-ministro, um e depois aconteceu o contrário, né? O primeiro-ministro era o presidente era o Chirac e teve que escolher um primeiro-ministro que era para ser de esquerda, né? Que foi o Lionel Jospin, mas que acabou fazendo um governo tão de direita que na outra eleição... Ele não foi nem para o segundo turno, né? É, impressionante. A esquerda não votou mais nele, porque o cara fez um governo de direita. Que até o Le Pen chegou, o Le Pen chegou ao segundo turno, fascista. Que assustou os franceses e fez com que até a esquerda francesa fosse votar na direita para impedir que a extrema-direita chegasse à presidência na França. Então pode ocorrer em junho um novo governo de coabitação, que vai ser ruim, eu acho, porque você tem um presidente recém-eleito, esvaziado de poder pelo parlamento. Mas eu acho muito improvável um governo de coabitação. Eu acho pouco provável. Eu acho que, efetivamente, os socialistas devem vencer, obviamente não sozinhos. Socialistas, o que está prevendo aí é que talvez eles tenham cerca de 30% dos votos. Mas aí você tem um crescimento da esquerda, dos comunistas, né, de outros partidos de esquerda, dos verdes. Que são de esquerda. Na Europa, os verdes são de esquerda. O que é muito lógico que os verdes sejam de esquerda, né, porque estão defendendo o meio ambiente, né, contra uma sociedade de consumo capitalista. Né, verde ser de direita é muito complicado. Talvez essas coisas só aconteçam no Brasil, né, mas nem todos os verdes no Brasil são de direita, né, mas você tem alguns verdes de direita. Mas enfim, na Europa os verdes são de esquerda. Então parece que configura-se aí um governo com socialistas, comunistas, verdes e outros partidos pequenos de esquerda que podem dar a maioria parlamentar ao François Hollande para que ele possa, então, manter um primeiro-ministro socialista e governar com mais tranquilidade. Mas, Aloysio, você acha que a escolha do primeiro-ministro pode influenciar no resultado das eleições parlamentares na França? A escolha agora, porque é interessante isso, Sim, porque são casos distintos, né? A Grécia, que a gente falava que muito mais no primeiro bloco, quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento. São os deputados, que não conseguiram entrar no acordo, não tem primeiro-ministro. Não conseguiram a maioria Agora, absoluta. a França, que teve as eleições presidenciais e as eleições parlamentares serão apenas em julho, né? Junho. Quem escolhe o primeiro-ministro é o presidente, que já foi eleito. Então, tem o presidente que escolhe o primeiro-ministro. Agora, o resultado das eleições parlamentares vai ser decisivo para saber se ele permanece primeiro-ministro ou se ele vai ser derrubado, ele precisa ser substituído. Porque, embora o presidente escolha o primeiro-ministro, o parlamento pode derrubar o primeiro-ministro. E aí fica esse impasse. Daí que eles vão chamar a necessidade de fazer um governo de coabitação. Eu acho que sim. A sua pergunta falando, a escolha do Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc Ayrault, né, ele é um cara que, embora ele seja de origem de uma esquerda mais radical, ele é hoje configurado, a imprensa francesa diz, ele como um social-democrata moderado. Né? Então isso dá um recado, talvez assim, olha, para a Europa, talvez para a própria Alemanha, porque é um cara que é professor de alemão, ele tem cara de alemão. Tem cara de alemão, fala alemão. Então, talvez isso dê um recado, inclusive ao eleitorado mais moderado, centrista, que vota liberal, que vota mais moderado. Esse eleitorado fala, olha, eu vou votar no socialista, porque o governo socialista não está se mostrando um governo radical, mas um governo que está buscando um consenso, né, buscando de forma moderada uma negociação, né, onde a gente não seja submetido ao arroxo que a Alemanha impõe para toda a Europa, mas que também não seja uma ruptura radical com o euro, com a União Europeia. E as especulações em torno do primeiro-ministro francês é de que ele é uma pessoa discreta, né, que é um moderado. Durão, né? Uma cara de Durão também, um cara muito seco, né? Frio. Isso, ele é conhecido por ser uma pessoa de pouco carisma, mas muito eficiente e um republicano. Para mim isso é um grande elogio. Republicano não enquanto republicano dos Estados Unidos, tem nada a ver. Republicano no sentido do quê? Né? De que fundamentado na república como um espaço de pessoas, cidadãos iguais, né? Sem privilégios. Acho que essa ideia do republicanismo é muito importante, que não tem nada a ver com o Partido Republicano dos Estados Unidos, que às vezes é até ao contrário disso. Né? E na França hoje ele ainda tem uma outra característica que parece muito importante na Europa atualmente, né? Boas relações com os alemães. Isso, atualmente isso é importante. Na Europa hoje isso é fundamental. Bom, parece que está tudo em jogo ali, União Europeia, o resultado das eleições parlamentares
na França, o resultado das eleições parlamentares na Grécia para a constituição de um governo grego, e a gente está aqui assistindo e preparado para comentar e para discutir essas notícias com o nosso telespectador. Então, até a semana que vem, e a gente volta com o Contraponto Notícias.